Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje é dia 10 de novembro de 22, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv. A Ucrânia liberou Snihurivka. A gente falou ontem que haviam batalhas na região, que a Ucrânia estava entrando na cidade. Hoje temos a confirmação de que ela está totalmente liberada a cidade. Os russos estão em retirada. Inclusive, saiu ontem o comunicado oficial do Shoigu, do ministro da Defesa russo, avisando que os russos irão liberar toda essa margem direita do Dnipro, aqui inclusive a cidade de Kherson. Então toda essa margem aqui, a gente já sabia há muito tempo que os russos não tinham como manter essa região, sabíamos que eles iriam sair daqui, mas agora foi oficialmente confirmado pelos russos. Os bloggers russos militares estão inconformados, a imprensa russa está criticando muito e as críticas chegam a Putin, até porque eles já sabiam que essa decisão seria tomada antes do referendo. Lembra aquele referendo que, em tese, falou sobre a emancipação ou a integração da região à Rússia, aquela coisa toda? Pois é, eles já sabiam que não iam conseguir manter essa região. Os ucranianos, por seu lado, estão céticos e não pretendem avançar de forma desordenada, estão tratando a coisa como se fosse uma contraofensiva normal, não mudou nada na forma como eles tratam essa região, né? Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Grey Wolf, Peter o Thor Gordo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, a gente não vai falar muito do resto da linha de frente, embora, evidentemente, nada está parado, continuam os avanços, continuam os ataques aqui, né? Os ucranianos continuam atingindo aqui a P-66, que é a estrada entre Svatov e Kremina. Aqui os russos continuam tentando avançar sobre Bakhmut sem sucesso. Também aqui em Donetsk é a mesma coisa. Essa época, como a gente falou, é a época das chuvas lá na Ucrânia, então tem muita lama, é muito difícil o avanço. E, além disso, as tropas estão mais ou menos, as forças estão equilibradas entre russos e ucranianos, com os russos recebendo os novatos lá, os mobilizados, né? Então, no resto da frente de batalha não existem grandes novidades. Agora, a grande questão de ontem, sem dúvida alguma, foi justamente a região aqui de Kherson, né? A gente já falou ontem que os ucranianos haviam entrado em Snihurivka, e hoje a gente tem a confirmação da liberação de Snihurivka. Essa cidade que, na verdade, ela não fica no oblast de Kherson, ela fica no oblast de Mykolaiv, né? Tá vendo essa linha tracejada por aqui? Essa linha tracejada é a divisa dos oblasts, né, dos estados. Então, ela fica, na verdade, no oblast de Mykolaiv, mas é uma cidade muito importante e estava sob domínio dos russos até ontem, né? Ontem os ucranianos entraram na cidade, os russos fugiram e saíram destruindo pontes. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? O que a gente tem a confirmação é que deu certo essa invasão de ontem, os russos já foram totalmente retirados de lá. Outras cidades também já foram liberadas, como, por exemplo, Kalinivsk. Aqui é Snihurivka, aqui é Snihurivka ainda. Aqui já é o pessoal lá em Kalinivsk, que estava em poder dos russos, agora está em poder dos ucranianos. E também outras cidades. Também, se você lembra, ontem a gente mostrou essa área que está aqui toda branca, ontem estava toda vermelha, então Novopetrivka também já está em batalha, já está na zona de batalha aqui entre ucranianos e russos, então há um avanço muito grande ucraniano nessa região, né? Os russos bateram em retirada mesmo, e depois disso, depois dessa derrota em Snihurivka, a gente teve ontem um pronunciamento do Surovikin, que é o general russo, comandante de todas as tropas russas ali na região, não apenas em Kherson, mas em todo o teatro de guerra. Ele fez um pronunciamento, ele e o Shoigu admitindo a derrota em Kherson e anunciando a retirada das tropas daquela região, né? Eu não vou tocar o vídeo todo aqui para vocês, porque não tem muito o que falar. Esse aqui é o general Surovikin, o tal do general Armagedon, que vai fazer, vai acontecer e vai destruir as defesas ucranianas todas e coisa e tal. E ele está falando que nós decidimos formar a defesa na margem esquerda do Dnipro, né? Importante preservar as forças, a vida dos soldados e coisa e tal. Ou seja, é aquilo que a gente falou mesmo, a armadilha dos ucranianos funcionou. Os ucranianos atraíram para cá as melhores tropas russas
avisando que iriam fazer uma ofensiva nessa região. Isso a gente está falando lá de agosto, né? Julho, agosto, os ucranianos falaram que iriam fazer ofensiva aqui. As melhores tropas russas foram colocadas para cá e quando chegou no início de setembro, os ucranianos usaram os HIMARS para destruir toda a infraestrutura de pontes sobre o Dnipro, de forma que os russos não tiveram mais paz, eles não tinham como abastecer essas tropas esse tempo todo. Então você ficou com uma situação em que você tinha as melhores tropas, os melhores soldados ali e não tinha como manter esse pessoal de forma adequada. Os ucranianos já haviam retomado uma parte significativa, toda essa área roxa aqui, azul, escura, cinza, sei lá, já esteve em poder dos russos, já foi retomada pelos ucranianos, e os ucranianos tinham possibilidade de continuar avançando. Eles estavam planejando avançar antes, mas eles não tinham pressa. Por quê? Porque o objetivo da Ucrânia aqui era principalmente desgastar as tropas russas. Essas tropas russas que estavam aqui, mal equipadas, mal supridas, morriam com facilidade, ou seja, os ucranianos estavam destruindo essas tropas russas, impedindo que elas fossem usadas em outros lugares da linha de frente. Então, de certa forma, essa decisão de recuar aqui é uma decisão que faz todo sentido para os russos, inclusive vai ser uma coisa positiva para eles, infelizmente, algo que os ucranianos têm que tomar com muito cuidado, porque uma vez que essas tropas saiam daqui, elas certamente vão reforçar o resto da linha de frente e podem, de fato, fazer uma diferença em alguns lugares, né? Aqui, como tem o rio Dnipro, eles podem estabelecer a defesa na margem esquerda do rio Dnipro, e a gente já viu alguns dias atrás que eles já estão fazendo isso, cavando trincheiras, montando posições defensivas, e isso pode ser defendido com soldados relativamente menos experientes, uma vez que você tem o rio por si para a defesa aqui, né? Era algo esperado, mas isso não caiu bem entre os bloggers militares russos, entre a imprensa russa, na opinião pública russa, de forma geral, né? Eu peguei alguns posts como exemplo para dar um tom que está acontecendo. Esse aqui é o Argonzo, que é um blogger militar russo muito conhecido, um repórter militar, ele faz entradas ao vivo e coisa e tal. E ele falando aqui, ele era um que a coisa de 2 ou 3 dias atrás falava assim, não, vocês estão achando que a gente vai sair de Kherson? Não vamos sair nada, esquece isso, a Rússia nunca abandonará Kherson e não sei o que lá, coisa de 2, 3 dias atrás. Agora, então o Argonzo fala aqui, né, ontem nós fomos informados sobre a conversa entre o Shoigu e o Surovikin, ele está falando desse vídeo aqui, e que a gente já está familiar com os conteúdos do que foi falado ali, né? Baseado nas nossas consultorias, hoje nós provavelmente seremos informados da difícil decisão na questão de Kherson, e que foi anunciada há poucas semanas atrás. Aparentemente nós vamos liberar a cidade, não importa quão doloroso seja escrever sobre isso, e os motivos são os seguintes. Em termos simples, Kherson não pode ser mantido com mãos vazias. Você não pode ficar mandando echelon onda atrás de onda de novos mobilizados, porque o problema seria o mesmo, a falta de suprimentos. E isso não consegue ser resolvido porque todo o OTAN, ele vem com aquele papo de que a OTAN está ajudando a Ucrânia e coisa e tal, besteira. O fato é, eles caíram na armadilha dos ucranianos de mandar um monte de tropa para cá e não tem jeito mesmo, não tinha como eles manterem essa área, né? Ele fala que a Surovikin sabe que isso é um risco, que isso é uma decisão difícil, e ele já herdou essa situação, ou seja, estão tirando a culpa do Surovikin, pelo menos por hora, né? Ele fala que houve negligência criminosa de algumas pessoas, é possível que tenha havido, e isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado e coisa e tal. É uma parte trágica, mas a gente tem que se preparar e coisa e tal. Enfim, eles estão reconhecendo a derrota. Não tem outra coisa para dizer aqui, né? Mas repara o tom de que temos que procurar a negligência criminosa nessa história, né? Aqui, um outro blogger aqui, ó, o Milinfo Live, também blogger russo, falando aqui, em suma, a situação na margem direita de Kherson ditou a necessidade da retirada do grupo desde o final do verão. Porém, é óbvio agora que, mais uma vez, ou alguém não avisou ao Putin, não avisou ao alto comando, ou reportou e não foi ouvido. Então, a decisão política de unir a região foi feita apesar disso.
Ou seja, o ponto que o cara está colocando aqui, e que é um ponto muito sensível, a gente vai ver mais adiante isso, é que quando fez aquele referendo de unificação de Kherson com a Rússia, aquela papagaiada toda, eles já sabiam que teriam que abandonar Kherson, já estava sacramentado, eles já estavam apenas planejando como seria a retirada de Kherson. Um mês após eu ter que fazer a decisão de liberar Kherson, a lei de inclusão de Kherson na Federação Russa foi assinada em 4 de outubro. E em 18 de outubro, o Surovikin publicamente anunciou a possibilidade ou a decisão difícil sobre Kherson. Isso aqui provavelmente, ou seja, o que ele está falando aqui, é o militar que veio antes do Surovikin, o Bortnikov. Bortnikov foi o comandante antes do Surovikin. Enfim, o que ele está dizendo aqui eles já sabiam que teriam que sair de Kherson, não tinha alternativa, e o Putin fez toda aquela palhaçada de referendo, de anexação e coisa e tal, sabendo que iria perder essa área, né? Tem outros bloggers aqui também reclamando, tem a tradução mais aqui embaixo. A tradução ficou meio macarrônica aqui, mas eu vou tentar traduzir a tradução para vocês. O anúncio da saída da margem direita do Dnipro, né, lá em Kherson, é resultado lógico da situação militar, né? Isso indica qual deve ser a estratégia daqui para frente. Reforço, número e áreas de concentração de força, ou seja, o que ele está falando é justamente pegar essas tropas que estão lá para reforçar outras áreas, atingir o inimigo na infraestrutura crítica, energia, transporte, comunicação, ou seja, a estratégia geral da primeira parte da guerra, quando a Rússia tentava destruir a Ucrânia como um todo, né, invadir toda a Ucrânia, né? Ou seja, ele está preferindo isso ao invés da estratégia que foi adotada durante o verão e o outono, que era a estratégia de tomar o Donbás apenas, né? Foi gratificante ver que a gente conseguiu fazer os referendos antes de retornar retornar a Nova Róssia, que é aquela região ali dos referendos, né, para a Rússia. Isso não haverá retorno. Isso vai ser uma guerra, uma longa e assustadora guerra. E nossa vitória no final é inevitável, se nós chegarmos até o final. Se nós não chegarmos até o final, então nós vamos desaparecer no lixo da história como pessoas e como Estado. É o mais provável isso daqui, porque eles não têm como ganhar essa guerra de forma alguma, né? Então o cara está dizendo aqui, é uma mensagem de esperança, falando, olha só, a retirada foi lógica, a gente vai pegar essas tropas, vai usar em outros lugares, vamos continuar atacando a infraestrutura da Ucrânia e não vamos retornar de forma nenhuma a Kherson, quer dizer, a área retornaram, mas vamos reconquistar mais adiante. Se não fizermos isso, aí sim vai ser humilhante, né? A questão eles não têm condição nenhuma de fazer ofensiva nessa região, né? Teve também os bloggers russos fazendo vídeos de lá, né, reclamando lá da saída lá de Kherson. Estão tristes com a saída da tropa e coisa e tal. Mas ressalta que isso é uma decisão política russa, né? Aparentemente, segundo os ucranianos, os russos estão de fato recuando para trás dessa linha vermelha aqui. Ou seja, isso indica que eles estão tentando uma retirada ordenada, né? Eles não vão sair todo mundo correndo para tentar atravessar o rio, porque isso tornaria eles alvos fáceis dos ucranianos. Agora, eles estão mantendo essa linha aqui justamente para recuar o pessoal que está à frente dessa linha, e certamente a ideia depois é recuar mais um pouco até todo mundo sair, todos os soldados saírem daqui, né? Isso daqui é uma coisa que pode dar oportunidade dos ucranianos de atingir essa linha, essa retirada russa, né? A gente não sabe como é que vai ser feito isso. Os ucranianos certamente têm mais informações do que a gente, o exército ucraniano, mas é uma oportunidade realmente de causar danos nesse pessoal enquanto eles estão atravessando. E de fato, se você olhar aqui, já teve várias explosões aqui de HIMARS na região aí no último dia, justamente por conta de tentar atingir essas tropas que estão saindo. Os russos têm que aproveitar esse momento, justamente porque essas tropas vão ser usadas em outros lugares, né? O Zelensky falou que o inimigo não nos deu nada, ele não fez gesto de boa vontade, nós ganhamos lá em Kherson. E lógico, eu concordo plenamente com ele. Como eu falei com vocês, os russos estão saindo ali justamente porque os ucranianos aplicaram uma armadilha muito bem aplicada, não tinha como eles se manterem naquela região.
Então a gente vai se mover com muito cuidado, sem emoção, sem riscos desnecessários, no interesse de liberar todo o nosso território. E as nossas perdas sejam as menores possíveis. Na mesma linha foi o general Zalushny, que é o comandante em chefe das forças ucranianas, né? Ele diz que esforços significantes dos nossos militares estão por trás da chamada gesto de boa vontade do inimigo. Ou seja, repara como é que tanto o Zelensky quanto o Zalushny estão reforçando a ideia de que isso não foi um gesto de boa vontade dos russos. A gente sabe que não foi, mas os russos vão tentar vender isso para o exterior, né? Como se eles estão fazendo isso de forma consensual, estão fazendo porque eles querem liberar Kherson. Não, eles estão fazendo isso porque eles perderam, eles não têm como ficar ali, né? E ele fala dos outros casos também, o fato dos russos terem abandonado Kiev, Kharkiv, a ilha da Cobra e coisa e tal, tudo isso daqui foram derrotas russas, não foi o russo saindo dali. Eu falei aqui, logo no início da guerra, lá no norte, como os ucranianos já estavam tomando o território dos russos no norte, quando os russos decidiram abandonar. É a mesma coisa aqui em Kherson. Os ucranianos já estão tomando o território dos russos aqui, os russos sabem que vão perder, estão saindo só agora por conta disso, né? Diretamente na região de Kherson, as forças armadas ucranianas destruíram linhas de suprimento de logística, sistemas de suporte e destruíram o comando e controle, o sistema de comando e controle dos russos. Então os russos não tiveram outra opção que não seja sair de lá, fugir, né? E depois ele continua aqui dizendo que, olha só, nesse momento a gente está cauteloso, ainda tem muitas tropas russas na margem direita, nós vamos avançar de forma planejada, vamos seguir como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse sido feito nenhum pronunciamento. Isso é uma coisa também que eu imagino, é um recado para as próprias tropas ucranianas na região. Deve ter muito soldado ficando empolgado com esse tipo de coisa, pode querer avançar rapidamente, né? As pessoas, embora você tenha uma linha de comando, né, as pessoas têm interesse em avançar. Então isso aqui não deixa de ser um recado também para o exército ucraniano que está na região. Cuidado, não corre, porque isso pode acabar sendo pior no final das contas, né? Apenas no último dia, no eixo Petropavlivka-Novoraisk, as defesas avançaram 7 km. Que eixo é esse? É nessa região aqui, ó. Kherson está aqui, Petropavlivka é perto aqui de Nova Kamianka, é aqui uma região aqui, e Novoraisk é aqui. Ou seja, isso aqui é um eixo de ataque deles. Eles estão avançando nessa direção e conseguiram avançar 7 km ontem, segundo o reporte dele aqui, né? E também Permovaivsk, Kherson, Axis também avança, eixo Permovaivsk e Kherson também avançaram 7 km e retomaram também 6 locais, né? Permovaivsk é algum lugar por aqui, aqui no Oblast de Mykolaiv, né? O eixo é daqui em direção a Kherson. Então é esse outro eixo aqui, também os ucranianos avançaram 7 km. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que houve sim muito avanço já de ontem para hoje nessas áreas aqui. A gente não tem ainda as informações, mas justamente os ucranianos estão fazendo o previsto. É importante não se apressar, não correr, porque evidentemente que os russos vão tentar causar danos ao exército ucraniano, né? A situação lá na ponte de Antonivka, ela está crítica, né? Lembra aquela ponte de barcaças que os russos tentaram fazer para atravessar aqui? Isso foi mais uma vez destruído. A gente já tinha mostrado a destruição disso algumas semanas atrás. Teve mais bombardeio aqui e dá para ver que realmente não tem como usar a tal ponte de barcaças que os russos tentaram colocar ali, tentaram construir nessa região aqui para substituir a ponte de Antonivka, ali na região de Kherson, né? Então a ponte de Antonivka, essa daqui, era muito usada pelos russos e eles tentaram corrigir, fazer uma ponte paralela de barcaças, mas não conseguiram. Essa visão aqui é justamente dos militares russos durante a evacuação, mostrando, tá vendo aqui eles fazendo a travessia e mostrando o que está acontecendo ali. Continuam usando as balsas, né, para atravessar, né? Tem uma outra aqui também mostrando os repórteres, um repórter russo fugindo, o repórter Notes também fugindo de Kherson.
E é aquele cara que a gente viu falando antes, né? E aquele falando sobre o dano causado aqui, sobre a destruição da ponte, que foi, como a gente falou, o principal ponto que obrigou os russos, ao final, a saírem dali, né? Bom, outra coisa engraçada que está tendo com essa retirada russa são os memes, né? Olha só, o Putin falando aqui, ó, estou avisando Kiev, se vocês continuarem a recusar negociações, a gente vai liberar a Zaporícia também, tá? As tropas russas recuaram vitoriosamente e o exército ucraniano corre atrás deles em pânico. Se a Ucrânia não parar de brigar, eu vou avisar minha mamãe. Tem outra aqui, ó. Os planos militares dos russos no futuro próximo. O cara está explicando aqui qual vai ser o plano russo nas próximas semanas, né? Enfim, é lógico, são memes, mas não deixa de ser engraçado de ver isso daí. E não tenha dúvida, isso é uma coisa que dói muito nos russos, nos propagandistas russos e no pessoal que está empolgado com essa guerra lá na Rússia, né? E nós falamos para vocês que os russos estão armando trincheiras aqui na margem esquerda do Dnipro, né? Estão fazendo a posição defensiva. Por quê? Porque a grande preocupação deles é que isso é uma onda, né? Os russos saindo daqui, os ucranianos vindo de lá, ou seja, eles têm que depois parar essa onda. Não podem deixar os ucranianos atravessarem o rio aqui, né? E isso seria uma coisa trágica para eles nesse recuo, e é algo que pode acontecer. A questão toda estão preparando trincheiras aqui, coisa e tal, e agora, lembra que ontem eu falei, né? Estão preparando a base de Jankoy para defesa e coisa e tal, e agora a gente sabe que nessa região aqui do norte da península da Crimeia, eles estão cavando trincheiras também. Olha só aqui a imagem das trincheiras em várias regiões ali do norte da península da Crimeia, né? Esse aqui é aquele canal que leva água para a Crimeia, e eles estão cavucando já, fazendo as trincheiras aqui, preparando já para uma eventual... Olha só isso aqui, tá vendo aqui a linha? Essa mudança de cor é só mudança de cor por causa da época do ano, né? A trincheira aqui sendo preparada aqui na região. Ó. Uma trincheira grande, justamente porque eles já estão vendo... Esse é o grande pesadelo deles, que os ucranianos vão retomar essa coisa que não vão parar no Rio, vão continuar avançando e podem eventualmente ameaçar a Crimeia. Aí seria a humilhação completa do Putin se isso acontecer, né? Eles estão levando a sério essa preocupação, estão cavando trincheiras já no norte da Crimeia. Curiosamente, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Kirill Stremuzov morreu ontem no acidente de carro. A gente falou do Kirill Stremuzov ontem, no vídeo de ontem, numa mensagem dele do Telegram, falando sobre as tropas lá em Snihurivka e não sei o que lá, e o cara estava ativo ontem, é um colaborador russo fervoroso lá, ele é ucraniano, mas colabora com os russos e coisa e tal, e ontem ele morreu num acidente de carro provocado por uma manobra perigosa. E a gente tem as imagens do acidente dele, eu só vou mostrar essa foto aqui, porque é a única que não aparece poça de sangue, essas coisas, que o YouTube não gosta desse tipo de coisa. Foi em algum lugar aqui ao sul de Kherson, mais aqui para baixo, ou seja, ele estava indo talvez para a Crimeia ou indo para algum outro lugar. O fato é que ele não chegou. E aí tem um monte de teorias em cima disso daí, porque, assim, não é que não possa ter acontecido um acidente de carro, é lógico que pode ter acontecido um acidente de carro, mas não é uma situação muito estranha, justamente no momento que os russos estão abandonando Kherson e coisa e tal, o chefe russo para Kherson é morto, né? Pode ser que estejam querendo colocar a culpa nele por alguma coisa, algum erro dele, enfim. E tem duas versões nisso daí. Uma versão bom, primeiro, pode ser que tenha sido só um acidente mesmo, né? Poder acontecer, pode ter sido isso. Tem um pessoal falando que pode ter sido executado pelos russos, ou seja, os russos estavam insatisfeitos com algumas das decisões que ele tomou, que acabaram piorando a situação do exército russo, e daí deram um jeito de executar ele por caminhão, né? Isso não é novidade, os russos são conhecidos por fazerem esse tipo de coisa. Aqui está o pessoal da NAFO aqui está mostrando que o comunicado de que ele morreu aconteceu 2 horas antes do suposto acidente. Então, né, assim, é uma coisa estranha, né? O acidente só foi falado depois que já tinham comunicado que o Stremuzov morreu. Tem aqui a informação nos arquivos e coisa e tal. E aí eles estão contando aqui que isso já aconteceu da KGB usar acidente de caminhão como método de acabar com inimigos. Então pode ser que tenha sido
os russos eliminando o cara. Também tem gente dizendo que podem ter sido os ucranianos, né? Os ucranianos têm uma resistência ativa ali na região e o Stremuzov ele já tinha sido alvo de tentativas de ataque pelos ucranianos lá em Kherson, sobreviveu, e pode ser que dessa vez deu certo a tentativa de ataque ucraniano. Eu não sei, porque não me parece uma coisa assim que faria muita diferença para os ucranianos agora, uma vez que eles já recuperaram Kherson, que os russos já estão saindo de lá. Mas enfim, de qualquer forma, são essas três as versões possíveis para a morte dele. Pode ter sido um acidente mesmo, pouco provável, eu diria. Podem ter sido os russos que mataram o cara, eu acho isso o mais provável, ou pode ter sido também o serviço secreto ucraniano ou partisãos ucranianos que mataram o cara. Se foi isso, parabéns aos partisãos ucranianos que fizeram o serviço, né? Bom, só para não dizer que a gente não falou de nada, também teve explosões lá em Donetsk, essa explosão aqui, que está marcada aqui nessa região aqui, no subúrbio de Donetsk, e essa explosão hoje cedo está dessa forma, ou seja, pegou fogo durante a noite toda, e era um depósito de munição, então teve muita explosão secundária e coisa e tal. Ou seja, só para deixar claro que a guerra continua acontecendo no resto do campo de batalha, né? Bom, teve também uma live do Arestovich ontem falando sobre essa situação, e os russos aprenderam a fazer a retirada, e até aqui tem sido de forma bastante ordeira. Nas últimas 4 horas, 200 veículos atravessaram a represa de Nova Kakhovka. A primeira linha defensiva está levando a segunda e a terceira linha, que vão ao longo de canais de irrigação, que são barreiras antitanques boas, né? As pontes estão sendo destruídas e pontões, né, aquelas pontes temporárias militares, estão sendo colocadas para retirada, de forma que os ucranianos não sabem por onde os russos estão passando, né? Então isso está sendo bem feita essa estratégia de retirada de lá. Tudo parece ter sido minado de forma cuidadosa, ou seja, não se sabe há quanto tempo os russos estão planejando essa retirada ali de Kherson. Então as forças ucranianas vão ter que ser muito cautelosas e metódicas no avanço a partir daqui. Os russos usam alguma artilharia, enquanto os ucranianos estão usando tudo que eles têm na retirada, nas forças em retirada dos russos, né? Os ucranianos não têm ainda armas de longo alcance para bloquear a retirada completamente. Então a maior parte das forças russas vai ser capaz de se retirar. Kherson vai ser liberada próximo, mas o tempo exato não é conhecido. Alguns reportes vieram que os russos estão preparando para batalhas na cidade, para causar danos nos ucranianos. Agora, isso seria uma estratégia suicida, então não devem ser muitas tropas russas nessa situação, né? Bom, o impacto disso, Shoigu e Surovikin já anunciaram a retirada devido à incapacidade de manter a região. Então isso não pode ser colocado como um gesto de boa vontade deles, né? Essa é a quarta retirada, a quarto recuo pelos russos, e eles vão deixar o resto dos territórios, incluindo a Crimeia, da mesma forma. A imprensa está cobrindo isso como se fosse uma retirada voluntária, mas é lógico que isso daí é devido realmente à incapacidade russa de manter a região, né? Tem pelo menos 3 câmaras de tortura em Kherson, e a gente vai descobrir mais, a gente sabe que vai ter mais lá, né? Espera-se um grande descontentamento na sociedade russa, a gente já está vendo isso, muita gente criticando o Putin por isso, né? As batalhas podem durar ainda por meses, mas isso será uma fratura estratégica. Ninguém na Rússia agora acredita em sucesso mais. Aí ele fala sobre os outros casos aqui, de Pavlivka, Vuhledar e Volnovka. Os russos reportaram 300 mortos dos marines, a gente falou sobre isso há uns 2 dias atrás. Aproximadamente 5 a 8 batalhões russos entraram em Pavlivka, enquanto os ucranianos não abandonaram as posições. Então algumas brigadas ucranianas chegaram e acabaram expulsando todos eles. E agora nós estamos buscando os que sobraram na retaguarda, né? Isso é uma posição estratégica para a Rússia, porque Volnovka está apenas 36 quilômetros além, né? E contém a última ligação rodoviária
para suprir o sul, né? A outra era a ponte da Crimeia. Se os russos perdem 10 quilômetros, a linha passa a ser, pode ser atingida através de nível de artilharia de fogo. Então, a gente falou sobre isso já, eu já tinha avisado isso, que esse é o grande problema dos russos ali na região. Essa falha, a Pavlivka, foi o último, a última gota para a decisão de retirada de Kherson. Porque eles estão precisando de tropas boas. As tropas boas que os russos tinham estavam todas em Kherson. Oficiais russos pediram negociações hoje, no momento que a decisão de liberar Kherson já era conhecida. Ou seja, os russos precisam negociar. Eles sabem que eles não conseguem se manter militarmente ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra também fala sobre a questão do recuo lá em Kherson, e que isso vai ter certamente um baque, principalmente psicológico, na Rússia, né? Ou seja, a Rússia continua perdendo o território, não consegue manter o que conquistou, como a gente falou isso na época, lá em agosto, julho, eu falei, olha, a Rússia não consegue manter o que ela conquistou, ela não tem condições de manter, vai perder tudo. E a gente está vendo isso acontecer agora, né? E como está falando o Instituto para Estudo da Guerra, a grande questão é essa, o quanto de abalo na opinião pública, nos russos, vai acontecer em função dessa decisão. E aqui os jornais de hoje não deixam por menos, falam evidentemente sobre o dito pelo Surovikin e o Shoigu, e diz aqui que o nosso sistema ele é definido para buscar por um grande líder. As decisões do grande líder não podem ser discutidas. Ele não pode fazer erros, porque não há mecanismos para corrigir os erros. Ou seja, isso aqui é uma crítica chegando no Putin, né? Ou seja, no final das contas o pessoal está vendo que tem um culpado dessa história toda, e o culpado é quem iniciou essa aventura absurda de tentar invadir outro país sem nenhuma lógica, essa decisão. O Putin também anunciou oficialmente que não vai participar do G20. Ele diz que quer proteger o presidente de tensões durante o G20. Todos os demais presidentes avisaram que não iriam tirar foto com ele, não queriam aparecer com ele, ia ser constrangedor o Putin lá, então eles falaram que ele não vai na reunião do G20. O Zelensky vai. Ele foi convidado, mas vai participar via teleconferência. E só para complementar aqui, deixar o registro, eu critico a Jovem Pan quando ela fala besteira, faz reportagem a favor dos russos. Deixa eu fazer também um elogio aqui. Essa reportagem me pareceu bastante razoável, bastante neutra, né? Rússia recua diante da contraofensiva da Ucrânia e ordena a tropa que deixem a cidade de Kherson. E aqui ele explica realmente o que a gente falou aqui, que no final das contas o que aconteceu ali não é que a Rússia resolveu sair, ela não tinha alternativa. Ainda faltou falar que ela não tinha alternativa desde o final do verão, ou seja, desde agosto. E mesmo assim fez o plebiscito, referendo, sei lá o quê. Enfim, um absurdo essa situação, mas é bom reconhecer mudança de tom. Parabéns à Jovem Pan por essa reportagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.